Obrigado, amor. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Culto tremendo. Como é bom poder louvar o Senhor. Como é bom poder ler em família verdades acerca do reino de Deus, acerca de nós, acerca do Pai. Estar em comunidade é maravilhoso. A gente está na série O Trabalho Apenas Começou, juntos nessa colheita. Quando nós fizemos o nosso aniversário de 3 anos, nós como comunidade, a gente entendeu que de fato o trabalho apenas tinha começado. Ainda uma comunidade nova, jovem, a gente tem entendido que Deus tem dado maturidade, enfim, conhecimento para o corpo dele, para essa comunidade local, para que de fato a gente sirva mais, para que de fato a gente alcance mais pessoas. A gente cantou aqui que a gente vai lançar nossa rede ao mar, colher muitas almas, cumprir o ID do Senhor, porque a gente tem entendido esse chamado de ir atrás, de correr atrás de vidas preciosas para o reino do Senhor. E nessa série a gente tem conversado então sobre evangelização, nessa série a gente tem conversado então sobre missões. O pastor Décio, há 2 domingos atrás, ele nos disse que as missões e a evangelização de Deus, o trabalho de Deus em converter pessoas, o trabalho de Deus em salvar pessoas, nesse trabalho Deus quer contar conosco. O pastor Décio foi enfático em dizer que Deus quer contar contigo na obra dele. Mesmo nós, miseráveis, pecadores, ainda assim Deus quer nos capacitar para que através de nós pessoas sejam encontradas, pessoas sejam salvas. Então, meu irmão, Deus quer contar contigo para que famílias sejam transformadas, para que pessoas sejam transformadas. E domingo passado o pastor Diego nos encorajou a pregar a palavra sobre qualquer circunstância, tempo e fora de tempo. Paulo disse a Timóteo, aquele jovem pastor: Timóteo, eu no fim da vida, o conselho que eu tenho para você é que você pregue a palavra, Timóteo. Que você gaste a sua vida como eu gastei a minha, servindo pessoas, alcançando pessoas com a mensagem que um dia você foi alcançado. E o intuito dessa série é nos encorajar a não ter uma fé egoísta, porque de fato não existe fé egoísta. O intuito dessa série é nos encorajar a não terceirizar o trabalho a outro, mas a nós mesmos, cumprir o ID e irmos atrás de pessoas. E aí eu queria te perguntar, você tem evangelizado pessoas? Você tem feito missões? Talvez você tenha a compreensão de que fazer missão é sair da sua cultura, acessar uma outra cultura, como graças a Deus nós temos feito na nossa comunidade, apoiando o pastor Edinaldo, através do Gabriel, de outros irmãos. Mas fato é que a gente não pode sentar nessas cadeiras e falar: o Gabriel está fazendo missão, o pastor Edinaldo faz missão, eu não preciso. Eu queria compreender com vocês nessa noite que esse pensamento não tem lógica nenhuma. E portanto a pergunta que nos encoraja para você responder no seu coração é: você tem feito missões? Você tem evangelizado vidas? Ou a outra pergunta também seria: o que você entende então por evangelização? Ou o que você entende então por missão? E para isso, para que a gente entendesse isso nessa noite, a gente vai martelar, a gente vai ser exaustivo em cima de um tema. Um dos principais temas da Bíblia. Um dos principais temas que de fato arde no coração de Deus.
que é o tão chamado reino de Deus. A gente vai procurar entender junto aqui, por meio do Espírito Santo, o que de fato é o reino. O que nós precisamos entender a respeito do reino de Deus ou do reino dos céus, para que nosso entendimento mude. Porque a gente se acomoda numa fé religiosa, em vir ao culto aos domingos e achar que isso basta. Enquanto a última fala do Senhor aos apóstolos aos seus discípulos é: ide, fazei discípulos. Não é ir para a igreja e consumir 2 horas daquilo que a igreja tem para dar. Deus tenha misericórdia de nós. E por isso a gente precisa então entender o reino de Deus. Eu queria que você já se perguntasse então o que é o reino de Deus, ficasse com essa dúvida em sua cabeça. Porque o entendimento do reino de Deus muda a nossa forma de viver. Quando a gente entende de fato o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus, a gente se torna uma nova pessoa, a gente vive de uma nova maneira, a gente enxerga o mundo com outros olhos, e por isso que é necessário então entender o reino de Deus. Porque a nossa forma de viver será transformada, será mudada. E consequentemente então o nosso entendimento de evangelização, o nosso entendimento de missões será mudado, será transformado. Quando a gente aprende a fazer missões, ou quando a gente aprende a evangelizar, entendendo o reino de Deus, acaba toda a compreensão errada, religiosa acerca de missões e acerca da evangelização. Porque quando a gente entende o reino de Deus, a gente é incendiado pelo desejo de falar desse mesmo reino para outras pessoas. Você quer espalhar a boa notícia do Evangelho? Você quer falar de Jesus para outras pessoas? Entenda a mensagem do reino. Porque para quem entende a mensagem do reino, o evangelismo e as missões agora se tornam um estilo de vida. E não mais agora eu vou fazer missões. Quando eu entendo o reino, eu entendo que eu já estou em missão. Agora eu vou evangelizar. Não, eu vivo num reino onde eu evangelizo nas 24 horas do meu dia. É parte do meu estilo de vida. Então é isso que a gente precisa entender nessa noite. E aí a primeira pergunta para a gente começar entendendo acerca do reino é então, o que é o reino de Deus? Filipão, você já falou tanto acerca desse reino, eu vou continuar falando, meus irmãos. O que é o reino de Deus? Esse tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se tem um tema central na Bíblia, se chama reino de Deus. Quando Deus cria a humanidade e coloca num lugar perfeito, chamado Jardim do Éden, e nesse lugar, Deus tinha um relacionamento completo com aquelas criaturas. Nesse lugar, Deus reinava com aquelas pessoas, com aqueles seres. Deus ali no Éden, Ele instituiu o reino dEle. Deus, Ele queria governar sobre todo mundo, Ele queria dar funções ao ser humano para que ele pudesse governar junto com o próprio Deus acerca de toda a terra. Mas então o pecado vem, deturpa tudo. O pecado faz aquela bagunça e as pessoas já começam a desejar outro rei no lugar de Deus. Mesmo o pecado tendo entrado, Deus de alguma forma ainda reinava sobre aquele povo. Por meio de Moisés, Deus dava leis, Deus dava um modo de viver para aquelas pessoas como um rei. E aquelas pessoas viviam debaixo de um rei, mesmo ainda sob o pecado. Mas chega um tempo que aquele povo fala: não, nós queremos um rei como as outras nações. Nós queremos um rei como os outros povos. Vamos levantar um rei entre nós, um rei humano. E com certeza Deus entristeceu quando eles pediram para colocar um rei humano no lugar do rei soberano. Mas Deus ainda não desistiu. Abraão, ao declarar profecias a seu filho Judá,
Disse que através da linhagem de Judá viria então a linhagem dos reis de Israel. Por meio então de Judá viria o rei Davi, por meio do rei Davi viria então o rei dos reis, aquele que reinaria para sempre com um governo justo, com um reino de amor, de paz, de justiça. E nós sabemos que esse rei é o Messias prometido, que é Jesus. Então, desde Gênesis, o Antigo Testamento, até a chegada do Novo Testamento, é prometido um reino de Deus, no qual Deus é o rei e governa sobre toda a criação. E nós sabemos, quando nós lemos lá em Apocalipse, que então haverão novos céus e nova terra, e Deus, de fato, armará o seu tabernáculo, a sua presença no meio da criação e reinará para sempre de forma perfeita. Portanto, desde o início da Bíblia até o fim, o reino de Deus é presente. Deus deseja governar no meio da criação, no meio de nós. E para a gente iniciar então lendo, eu queria ler com vocês Mateus 3. Mateus 3, verso 1 e 2. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, o último dos profetas ali do Novo Testamento, antecedendo o Rei dos Reis, o Messias, disse àquele povo: arrependam-se, pois o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. E aí vem Mateus 12, não precisa abrir se quiser acompanhar aqui no telão, Mateus 12, 28. Mateus 12, 28 vai dizer assim: perdão, abri errado aqui. Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Versículo anterior que a gente leu, João Batista havia prometido àquelas pessoas: gente, por favor, se arrependa logo, porque o reino de Deus está próximo. E aí vem Jesus e fala: ei, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está no meio de vocês. Então a profecia ali dita por João Batista foi concretizada em Jesus. O reino que havia sido prometido, veio Jesus, o rei, e cumpriu. E disse: então chegou a vocês o reino de Deus. Mas em outros textos, como o de Apocalipse 11, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 11, do 15 ao 17, vai dizer assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. O que eu quero dizer e introduzir com esses três textos? João Batista veio e disse: arrependam-se, pois o reino de Deus está chegando. E aí veio Jesus e falou: o reino de Deus chegou. Mas aí a gente vê em outros textos, como esse de Apocalipse que a gente leu, que o reino de fato se consumará no último dia, no final dos tempos, na eternidade. Com esses textos a gente aprende uma grande verdade sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele já está presente nessa terra desde quando Jesus veio, mas ele ainda não foi consumado.
É o que Apocalipse vai dizer. Então, no futuro, de fato, Deus reinará. E aí é o que a gente entende, é que os teólogos vão entender pelo já e ainda não. Como assim, Filipão? O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está presente no meio de nós. Mas ainda não de forma completa. Não de forma consumada. Que será no último dia. Quando de fato o rei voltará na sua segunda vinda. Então já existe o reino. Nós já podemos viver o reino. Mas ele ainda não está completo. No Antigo Testamento, o povo de Deus esperava que o Messias estabelecesse um reino político e militar. Um reino terreno e físico. Eles esperavam que esse descendente de Davi, o Messias, instituísse um reino físico, político. Mas a gente sabe que Cristo, na sua primeira vinda, ele estabeleceu um reino espiritual, de libertação das trevas e do pecado. E a gente sabe então que na sua segunda vinda, o reino físico de fato se consumará. Mas Filipão, então o que a gente aprende dessa primeira parte, dessa primeira vinda do Senhor, que você já falou que a gente já experimenta o reino? É o reino espiritual, da libertação do pecado e da libertação das trevas. De fato a gente já vive o reino de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 1. Colossenses 1, 19. Colossenses 1, do 19 ao 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Meu irmão, em Jesus, céus e terra são conciliados. É isso que esse texto está falando. Jesus traz a realidade celestial, de perfeição, paz, graça e amor que há no céu, para essa terra dominada pelo pecado. Quando Jesus vem e institui o reino nessa terra, ele pega aquilo que há de bom no céu e fala: agora eu vou trazer parte daquilo que está no céu para cá. Eu vou trazer o reino de justiça que nós vivemos no céu, de paz, harmonia, amor e graça sobre essa terra. Jesus, ele estabelece paz, não por meio de uma guerra militar, mas por meio do seu sangue. É isso que o texto está falando. Jesus, ele reina sobre essa terra, trazendo o reino dos céus para essa terra, por meio do seu sangue. É por meio de Jesus que a terra agora passa a se tornar o reino de Deus. E se a gente parar para pensar, qual que é a estrutura de um reino? Se a gente for parar para pensar, a estrutura de um reino é dada de forma básica pelo rei, pelos seus súditos, as pessoas, né, que governam junto com o rei, que estão abaixo do rei, as leis e a geografia. Então existe um rei que governa sobre pessoas em cima de uma legislação em um determinado lugar. E no reino de Deus, esse rei é Jesus, os seus súditos são os salvos, somos nós, a igreja. A lei pela qual esse rei governa a igreja é uma nova forma de viver, são os seus novos ensinamentos, por exemplo, o Sermão do Monte. E qual que é a geografia agora? Que antes era em Israel, agora se dá por toda a terra, por todas as nações, porque a igreja invisível está rodeada em todo mundo, está espalhada em todo mundo. Então, meu irmão, preste atenção nisso. Jesus, o rei, constitui um novo povo, que está ao redor de toda a terra, sob o domínio de novas práticas de vida. O reino de Deus, se a gente tivesse que resumir, é isso: Jesus governando sobre a igreja, sobre um povo,
em toda a terra por meio de novas práticas de vida, de novos costumes e entendimentos. O reino de Deus se consumará quando Jesus voltar. E aqueles que são salvos viverão eternamente com Deus de forma perfeita. Mas por misericórdia, Deus resolveu nos dar um gostinho para ser vivido no agora. Aquilo que a gente vai viver eternamente, quando Jesus voltar, Ele por graça e misericórdia resolveu nos dar um gostinho no aqui e no agora, para a gente viver no nosso dia a dia. Portanto, hoje o reino de Deus que nós experimentamos nada mais é do que a eternidade sendo vivida no agora. Filipão, não estou entendendo direito o que você está falando, Filipão. Meu irmão, a gente vai viver a eternidade inteira num ambiente de paz, harmonia, graça, sem choro, sem dor, sem a presença do pecado, adorando a Deus eternamente. E quando a gente se converte nessa vida terrena, Ele pega aquilo que a gente vai viver eternamente e nos dá parte disso para a gente viver no agora. Por isso que o reino ainda será, mas a gente já pode viver ele no agora. Porque o reino de Deus é a eternidade sendo vivida no agora. Por isso que Paulo desejava morrer. Por isso que Paulo falava para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu não vejo a hora de ir para os braços do meu Pai, para que esse reino se consuma. Porque parte do que eu experimento de graça, amor, perdão, parte do que eu experimento da salvação e da presença do Espírito, que é maravilhoso, será ainda maior na eternidade. Então já é possível experimentar agora parte do que nós viveremos eternamente com Deus. Esse é o reino de Deus. É viver aquilo que nós vamos viver eternamente, nessa realidade desse mundo caótico. Esse reino de trevas, esse reino de pecado é invadido pelo Messias, é invadido pelo Rei dos Reis, nos possibilitando um novo reino, uma nova forma de viver. E agora a pergunta é, então, como eu acesso esse reino? Se esse reino é tão bom, se esse reino é a eternidade sendo vivida no agora, como eu acesso esse reino? João 3,3 vai dizer, em resposta, Jesus declarou, em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Filipão, como que eu posso experimentar a eternidade agora? Filipão, como que eu posso experimentar uma família regida pela paz? Como eu posso experimentar um relacionamento com o meu marido, com a minha esposa e com os meus filhos de paz, amor, alegria, perdão, reconciliação? Meu irmão, através da conversão, através do nascer de novo, pois ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só é possível viver o reino de Deus e pertencer a esse novo povo, governado por Jesus, com arrependimento e conversão. Não tem como a gente viver a realidade do reino sem arrependimento, sem antes negar o reino das trevas, sem antes negar esse reino pecaminoso, sem antes negar a nossa própria vida, os nossos próprios prazeres, os nossos próprios desejos. Para viver a legislação do Rei dos Reis, é necessário perder a legislação do pecado, a legislação terrena. E se o reino de Deus, hoje, é a eternidade sendo vivido no agora, a pergunta é, como então nós vivemos o reino, ou qual é o estilo de vida desse reino? Quando nós acessamos o reino de Deus, nós deixamos de viver o reino terreno. Não tem como viver os dois. Por isso que eu iniciei falando aqui que não tem como a gente viver uma vida cristã onde a gente só vem no culto de domingo e está tudo bem. Onde de segunda a sábado a gente vive o reino terreno. Mas no domingo eu vou viver o reino de Deus. Isso é ilógico. Para eu viver o reino de Deus, a eternidade no agora, é necessário que eu abdique desse tempo presente, desse reino de trevas e dominado
pecados e pelo meu próprio ego e orgulho. Nós precisamos então, para viver o reino, abdicar do reino terreno. Portanto, nós somos inseridos em uma nova cultura, em uma nova forma de pensar, em um novo agir, em um novo viver. No reino de Deus a cultura é diferente. No reino de Deus o que a gente fazia no reino terreno a gente não faz mais. No reino de Deus o que a gente fazia no reino terreno é mudado, é o oposto. Nós saímos de uma legislação terrena para viver então agora uma legislação celestial. E é por isso que a gente cantou naquela hora: deixa o céu descer. Aquilo que habita no céu, deixa o céu descer. O reino que está vigorando no céu, traga ele para a terra. O reino dos anjos junto com o Pai, o Filho e o Espírito, deixa ele descer, Senhor. Portanto, nós precisamos sair da legislação terrena para viver essa legislação do céu. E é o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Meu irmão, você quer aprender a andar com Jesus? Você quer aprender a ter um estilo de vida do reino de Deus? Leia todo dia Mateus 5, 6 e 7. No outro dia, leia novamente Mateus 5, 6 e 7. No outro mês, leia novamente Mateus 5, 6 e 7. Em Mateus 5, 6 e 7, tem a maior das maiores pregações. Nós escutamos diversos pregadores. Meu irmão, põe lá para repetir na Bíblia sua, no celular, Mateus 5, 6 e 7, todo dia. Todo dia. E você vai escutar o sermão da montanha. O maior de todos os sermões. E olha como funciona então o estilo de vida do reino de Deus. Olha então como que funciona a legislação do reino de Deus, que está nas bem-aventuranças de Mateus 5. Lá em Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. E aí a gente já aprende na pregação de Jesus aqui em Mateus 5. Quem que vai ter a terra por herança? Aquele que articular, aquele que escutar diversos coaches, blindar a sua mente, acordar cedo, tomar um banho gelado, cumprir diversos ritos ali que os coaches passam, para ser bem sucedido financeiramente, receberá a terra por herança, os humildes. No reino de Deus, quem recebe recompensa não são os orgulhosos, os egoístas, mas sim os humildes. Jesus vai dizer: bem-aventurado, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Felizes são os misericordiosos que se compadecem daquelas pessoas que sofreram na enchente, que tiveram suas casas inundadas. Não são felizes aqueles que moram em bairros altos, e pouco se importa com aqueles que moram em bairros baixos, que tiveram suas casas inundadas. Felizes são aqueles que se compadecem pelas pessoas que sofrem. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. No reino de Deus tem crédito, é chamado de filho aquele que promove a paz, e não a discórdia, não a contenda, não a fofoca. Você está vendo o que é o oposto à legislação do céu e da terra? Por isso que a gente precisa abdicar do reino da terra, do reino terreno, para viver o reino de Deus. Mateus 5,16. Jesus vai dizer assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqueles que vivem o reino são os que, através de suas obras diárias, conseguem mostrar Jesus a todas as pessoas. Meu irmão,
através do seu dia a dia, você consegue testemunhar a respeito de Cristo? No seu dia a dia você consegue ser exemplo de um bom cristão? Você promove a paz? Ou por meio de você as contendas surgem no serviço? Por meio de você que as fofocas surgem? Meu irmão, é através das nossas boas obras que nós conseguimos mostrar que nós estamos vivendo o reino de Deus e não o reino terreno. Versículo 19 ainda de Mateus 5: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. O estilo de vida do reino dos céus, o estilo de vida do reino de Deus, é um estilo de vida de obediência a Cristo. Mas calme, não é um estilo de vida de obediência externa e religiosa. Olha o que vai dizer no verso 21 e 22 ainda de Mateus 5: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Não é mais sobre não matar. Meu irmão, aqui no reino dessa terra todo mundo sabe que matar é errado. No reino de Deus não é mais sobre não matar todo mundo sabe. Agora no reino de Deus é sobre não pensar mal do próximo. Não é mais só sobre obedecer com atitudes externas, mas agora é sobre obedecer com entendimento, com o coração, com a mente, com a consciência. Não mais uma obediência religiosa, mas uma obediência que dá na própria consciência. Mas agora, meu irmão, preste muita atenção nisso. Ainda aqui no Sermão do Monte, tem a famosa oração do Pai Nosso, que a gente cantou nessa noite. Jesus nos ensina a orar. E a gente é tão pecador que a gente lê isso pela vida inteira, e ainda assim não entende o que o texto quer dizer, e por muitas vezes ora errado. Leia comigo Mateus 6, do 9 ao 10. Mateus 6, Rafa, do 9 ao 10. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim como está no céu, aqui na terra. Assim na terra como no céu. Olha o que Jesus nos ensina a orar e pedir para Deus. Preste muita atenção nisso, meu irmão. A gente precisa aprender a pedir isso e viver isso. Deus, nosso Pai, que mora no céu, esse lugar de perfeição, esse lugar onde o Senhor é o Rei, Deus que mora no céu, traga o seu reino para cá, faça todas as suas vontades aqui nessa terra. O Senhor que mora no céu e reina de forma perfeita no céu, faça em nossa realidade terrena, como o Senhor já tem feito no céu. Que o nosso dia a dia, papai, seja como os dias do céu. Você entende? A oração do Pai Nosso nada mais é do que nesse reino terreno, a gente olhar para o reino dos céus e traga o reino para cá, traga o céu para cá. Que a gente possa viver esse reino de perfeição aqui, Pai. Que a gente possa viver aquilo que a gente vai viver eternamente fazendo no aqui e no agora, no nosso dia a dia.
Meu irmão, Jesus nos converte não para termos uma visão escapista. Jesus nos converte não para que a gente tenha vontade de sair para a terra correndo para o céu. Nós fomos colocados nessa terra com um propósito. Se Ele não quisesse que você estivesse aqui, você já estava no céu, meu irmão. Nós fomos colocados aqui com um propósito. Nós fomos colocados em Pouso Alegre porque Ele queria que o reino dos céus viesse para Pouso Alegre. Ele te colocou na sua família para que você olhe todo dia para Ele: Senhor, como o Senhor faz no céu, faça na minha família, me use como um instrumento de colocar o reino dos céus na minha família. Nós fomos colocados aqui, nós fomos colocados em nosso serviço, você foi colocado no seu serviço para trazer o céu para o seu serviço. Não é para, eu não vejo a hora de ser demitido, de sair do meu serviço, Filipão, de ir para o céu. Meu irmão, a certeza de salvação que a gente já tem é que a gente vai para o céu, a gente vai viver o reino eterno. Mas não é mais sobre isso, isso já está garantido. Agora o fato é que a gente precisa trazer o reino eterno para o agora. A gente precisa trazer a realidade celestial para dentro do serviço, para dentro da faculdade, para dentro do nosso matrimônio. Oh Senhor, eu não aguento mais meu matrimônio. Que vontade de divorciar. Sua oração devia ser: Senhor, não sei mais o que eu faço, porque o reino terreno está presente no meu matrimônio, mas eu te suplico, traga o reino dos céus para o meu matrimônio, traga o reino celestial para dentro do meu casamento, me use como um agente do reino dos céus, dentro da minha família e do meu matrimônio. Você entende? A nossa salvação então não traz uma visão escapista de fugir daqui. Jesus nos salva não para irmos para o céu, mas para trazermos o céu para a terra. Jesus nos traz um reino que é para ser vivido no ordinário, meu irmão, no dia a dia. Portanto, deseje com todas as suas forças trazer aquilo que é perfeito, o céu, para a sua realidade. Viver o reino é viver a eternidade no agora. Viver o reino de Deus é viver a salvação no agora. Você não será salvo, ainda assim você será salvo. Mas o que a gente está aprendendo hoje, tentando ser edificado, é que a gente já está sendo salvo e precisa trazer a salvação para o agora. E aí, com essa mentalidade, esse entendimento, nós repensamos a evangelização e as missões. Com esse entendimento de que agora eu vivo o reino de Deus, com esse entendimento de que agora eu vivo a realidade do céu nessa terra, a realidade eterna no presente tempo agora, a minha compreensão de evangelismo e de missões é transformada, é mudada. Porque com o entendimento do reino, a nossa forma completa de viver é transformada. Agora nós vivemos o reino de Deus por onde quer que a gente vá. Agora nós levamos o céu para todo canto que frequentamos. Não é só sobre, o Edinaldo vai levar o céu lá no Mato Grosso do Sul. O Gabriel vai levar o céu para os índios. Não somente, mas que bom que eles vão. Mas a gente é chamado a levar o céu aonde nós estivermos, por onde quer que formos. E portanto, para o cristão, evangelizar não é uma opção. Meu irmão, desculpa, mas quando você se converteu, você já assinou um contrato com Deus, dizendo que a sua vida serviria de evangelização diariamente, aonde quer que você for. Quando nós nos convertemos, um contrato é assinado de que nossas 24 horas
os 365 dias do ano, e durante todo o tempo de nossa vida, nós viveremos uma eterna missão, uma eterna evangelização, por onde quer que formos. Para o cristão, evangelismo e missões é um estilo de vida. É um estilo de vida. Se agora, para onde eu vou, eu levo a realidade dos céus, quando eu chego em um lugar onde as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus, naturalmente, eu devo me sentir na necessidade de falar desse Cristo. Se eu agora sou salvo, convertido e vivo o reino dos céus, quando eu chego num lugar onde as trevas imperam, onde Satanás domina, onde o pecado domina, o Espírito Santo nos balança. O Espírito Santo faz a gente estremecer, e a gente fica incomodado, porque a gente precisa trazer o reino dos céus naquele lugar que ainda não tem. Quando o cristão que entende o reino dos céus chega em um lugar que ainda vive o reino terreno, um lugar de podridão, de prostituição, de pecado, naturalmente ele sente a necessidade de evangelizar. Naturalmente ele sente a necessidade de trazer Jesus para aquelas pessoas. Se isso não acontece com a gente, nós não estamos no reino de Deus, e portanto não somos salvos, e precisamos nos arrepender. O salvo que vive a realidade do reino, ele chega no lugar de trevas, e fica incomodado por não conseguir colocar o céu ali dentro. Fica incomodado enquanto aquelas pessoas não escutam a verdade de Jesus. Porque o cristão é aquele que entendeu o sermão do monte, a nova legislação do reino de Deus, a nova forma de viver. Pessoas que agora trazem a realidade do céu para o dia a dia, pessoas misericordiosas e são misericordiosas diariamente, pessoas humildes, pessoas que promovem a paz por onde quer que vão, pessoas que obedecem a Cristo, não apenas de forma externa, mas com a sua própria consciência. Pessoas que ofertam na vida de um irmão, sem a outra mão saber, sem outras pessoas saberem, sabe? Com o coração humilde, liberador, generoso. Pessoas que não cobiçam outras, pessoas que não tramam o mal e não desejam o mal para outras, pessoas não vingativas, pessoas que amam o seu próximo e ajudam o necessitado. Esse é o estilo de vida do reino de Deus, de pessoas que trazem o céu para onde quer que vão. Filipão, eu tenho vergonha de evangelizar, eu tenho vergonha de chegar para a pessoa que aceitar Jesus, irmão. Meu irmão, não é sobre isso, é sobre o estilo de vida, ser como o de Jesus. E aí, quando você chega, você não chega impondo um apelo, você chega de forma misericordiosa, amando, servindo. Sabe como Jesus fez? Você chega promovendo a paz, aí a pessoa olha, opa, esse cara é diferente, esse cara vive um reino que só tem no céu. Então não é, se você tem vergonha, é tímido, que por meio das suas obras, você evangelize, sabe? Que por meio das suas obras, as pessoas vejam o seu caráter e aproximem de você, e você fala, meu irmão, nem sei como te falar, mas Jesus um dia me transformou e pode te transformar. Sabe? Não é sobre aprender a pregar, aprender a montar um sermão, é sobre aprender a viver como Cristo, é sobre aprender a viver com atitudes dos céus aqui nessa terra. Então não tem desculpa, não importa se você não sabe pregar, escrever um sermão, se você não faz parte do louvor, não tem desculpa. Pregar o evangelho é natural para aquele que vive o evangelho. Não tem como a gente pregar se a gente não viver. Pregar o reino é natural para aquele que vive o reino. É natural testemunhar sobre aquilo que faz parte do nosso estilo de vida.
Se a gente não está testemunhando, é sinal que não faz parte do nosso estilo de vida. Isso é triste, a gente precisa se arrepender. Quem vive o reino, a realidade do céu, se incomoda em ver pessoas se perdendo. Quem foi impactado pela mensagem do Evangelho se entristece em ver pessoas se perdendo pela maldade desse mundo. Portanto, como não evangelizar? Como não fazer missões em nosso dia a dia, se por onde a gente vai tem pessoas se perdendo? Se nós encontramos um tesouro precioso e um novo reino, como não falar disso a todas as pessoas? Em tudo que nós fazemos, nós devemos trazer a realidade do céu. Em tudo. Nós vivemos o reino e devemos trazer a realidade do céu no nosso acordar, no nosso dormir. Na primeira refeição do nosso dia, você precisa viver o reino de Deus nas suas refeições, meu irmão. Você precisa aprender a viver o reino de Deus, cumprindo os seus horários. Você precisa aprender a viver o reino de Deus nas suas conversas do WhatsApp. Você precisa aprender a viver o reino de Deus no grupo do WhatsApp, em nossas redes sociais. E por isso que a gente não deixa de trabalhar. É por isso que a gente não larga a nossa profissão e vai todo mundo virar missionário. Vai todo mundo para a África. Não é sobre isso. Isso é uma bênção, missão transcultural é uma bênção. Mas é sobre as nossas 24 horas do dia a dia, ser o maior campo missionário que a gente tem de atuação. Meu irmão, por favor, guarde isso. O maior campo de atuação que você tem é as 24 horas do seu dia. Aprenda a evangelizar, a fazer missão, a trazer a realidade do céu nas 24 horas do seu dia. E outra questão que precisa ficar claro: a gente não prega somente sendo pastor ou missionário. A gente prega e vive a realidade do céu, sendo engenheiros, donas de casa, psicólogos, empresários, funcionário, estudante. Lembra de não ter uma visão escapista, de fugir da onde você está, mas de trazer tudo aquilo que é bom para onde você está. Nós devemos pregar o Evangelho, viver o Evangelho, como pais, como mães, como maridos, como esposas. Eu queria pedir para você se colocar de pé, por favor, para a gente encerrar. Se o louvor puder subir, por favor. Meu irmão, minha irmã, nós somos de um outro reino e estamos fazendo missão nessa terra. A sua vida é uma missão. A sua vida é um trabalho de evangelização. Nós fazemos missão por onde quer que nós formos. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos numa contínua missão, num contínuo trabalho de evangelização. E a pergunta é: você tem evangelizado no seu dia a dia? Você tem feito missões por onde quer que vá? Reflita nisso. Você tem evangelizado pessoas? Você tem feito da sua vida uma missão? Se nós não temos evangelizado em nosso dia a dia, se nós não ficamos incomodados com as pessoas que estão se perdendo ao nosso redor,
é porque nós não temos vivido o reino de Deus, e nós precisamos nos arrepender, e parar de terceirizar a missão para os missionários que vão por aí, e parar de terceirizar a obra de Deus ao pastor. E é por isso que a gente precisa sair daqui nessa noite, hoje, entendendo a mensagem de Jesus, o Evangelho que nos liberta, que nos redime e que santifica as nossas vidas, e que precisa fazer o mesmo com os outros. O Evangelho que um dia te redimiu, o Evangelho que um dia te salvou, precisa redimir o teu vizinho, precisa salvar o seu companheiro de serviço, precisa salvar a tua família. Nós só falamos daquilo que vivemos, só testemunhamos daquilo que foi gerado em nossos corações. Nós só insistimos em algo se estamos apaixonados por aquilo. Como que nós vamos falar de Jesus, insistir sobre Jesus, viver o reino, se nem sequer somos apaixonados por Jesus? Que Deus tenha misericórdia de nós. E para aqueles que se apaixonaram por Jesus e que vivem o reino de Deus, recebem um lindo mandamento. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Meu irmão, eu queria que você refletisse, que o Espírito Santo ministrasse no seu coração agora, o quanto ainda você vive do reino terreno, o quanto ainda te falta viver o reino de Deus. Eu queria que você fizesse uma autoanálise da sua vida e olhasse para o seu dia a dia, o quanto das pessoas à sua volta são impactadas pelas suas práticas, o quanto você tem trazido a realidade do céu para o seu local de trabalho, a sua família. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Por vezes eu não trago a mensagem do reino, por vezes eu não vivo o reino de Deus nos lugares que eu vou, Pai. Tenha misericórdia de mim. Senhor, nos perdoe, porque por muitas vezes estamos presos às práticas terrenas, enquanto por muitas vezes nós deveríamos estar desejando as práticas celestiais nessa terra. Então nesse momento nós nos arrependemos, Pai. Eu me arrependo diante de Ti. Espírito Santo, comece a gerar arrependimento em nossos corações agora, Pai. Espírito Santo, comece a trazer na nossa memória pecados, comece a trazer atitudes erradas, pecaminosas, egoístas que nós tivemos durante a semana, para que nós nos arrependamos nessa noite, para que nós nos arrependamos nessa noite de viver o reino terreno e busquemos nos apaixonar por Ti, Jesus. Derrama mais fome e sede em nossos corações pela Sua pessoa, Jesus. Traga revelação agora em nossos corações do quanto o Senhor nos deseja, do quanto o Senhor nos ama, para que nós agora humilhados, arrependidos que nós agora nos voltemos para Ti, Jesus, para que agora nós entreguemos a nossa vida diante de Ti, te pedindo que o Senhor nos use para restaurar nossa família, nos use como ambiente, nos use como testemunho, instrumento do reino de Deus, no nosso serviço, na nossa faculdade.
para que todos experimentem aquilo que um dia nós experimentamos, para que as outras pessoas sejam impactadas pela mensagem do Rei, que um dia virá para reinar de forma justa, completa, e condenará a todos aqueles que não se voltarem para Ele, mas que nós já possamos viver a realidade eterna no agora, nas 24 horas do nosso dia, e que a gente pare de terceirizar o serviço ao próximo, ao pastor, que a gente pare de terceirizar as missões aos missionários transculturais, que a gente pare de terceirizar a evangelização, mas que nós sejamos instrumentos do reino dos céus aqui nessa terra. Portanto, Pai, deixa o céu descer, por onde quer que formos, deixa o céu descer. Coloque o lar de delícias que há no céu na nossa família. Coloque o ambiente perfeito que há no céu na nossa realidade. No nome de Jesus.